Olá, estudantes e profissionais de economia. Bem-vindos ao programa EAD para economistas. Meu nome é Renata Reis e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. Por aqui, vocês terão acesso a cursos ministrados por professores renomados em suas áreas de atuação. Normalmente, cada curso é composto por 4 aulas, sendo as 3 primeiras gravadas e a 4ª aula ao vivo via Zoom, com transmissão tanto pelo YouTube como pela plataforma Even3, a mesma onde vocês fizeram as inscrições. As aulas ao vivo oferecem oportunidade de interação entre professores e alunos. Há um espaço para que vocês possam tirar dúvidas e aprofundar o aprendizado. Fiquem tranquilos, caso não seja possível participar da aula ao vivo, vocês terão a possibilidade de acessar o material posteriormente, já que todo o conteúdo fica armazenado tanto na plataforma Even3 como no nosso YouTube. Nossos cursos oferecem certificado de participação, mas para isso vocês precisam assistir a todas as aulas disponibilizadas. Alguns cursos têm uma aula, outros 2 ou 3 aulas, mas o mais usual é termos 4 aulas por curso. Então lembre-se, para garantir seu certificado é necessário assistir a todas as aulas, incluindo a aula ao vivo. Tem interesse em outros cursos oferecidos no nosso programa? Acesse www.cofecom.org.br/EAD. Além disso, você pode conferir o e-book Aplicações da Ciência Econômica, que traz um resumo de todos os cursos em formato de matéria e também de podcast. Não perca essa oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos e de se destacar no mercado de trabalho para os economistas. Queridos amigos do Conselho Federal de Economia, nosso querido COFECOM, é com muita alegria que estamos para a nossa segunda aula. Importante que nós estamos, através da Escola de Educação à Distância do COFECOM, nesta 4ª oficina de Introdução à Economia da Oralidade. Na primeira aula, falamos sobre a escuta fina, a importância do ouvir, uma parte mais nobre da nossa comunicação. Quem consegue escutar com qualidade tem um domínio sobre o que pode estar dizendo, o que pode estar transmitindo, porque, afinal, somos donos do que ouvimos e escravos do que falamos. Portanto, a escuta é um fator importante na nossa comunicação. O segundo ponto que vou tratar desta aula sobre comunicação, sobre esta fórmula de uma comunicação exponencial, da comunicação que permanece dentro da economia da oralidade, do método Voice Design, através deste livro aqui, Eduque Sua Voz e Inspire Pessoas, cujo teor tem o tema Introdução à Economia da Oralidade. Então, esse livro que vocês vão receber gratuitamente em PDF para usufruir de cada ponto, vocês que estão inscritos neste curso. E hoje vamos falar agora sobre voz afinada, que é o segundo ponto. O primeiro foi a escuta fina, agora a voz afinada. Nós compreendemos que você ganhar uma qualidade vocal, uma performance vocal na sua comunicação, mesmo comunicação interpessoal, você e mais alguém, você e um grupo de pessoas, você e um grupo maior, uma palestra, uma aula, é importante que você comece a se atentar aos sons articulados que você emite. É importante que você preste atenção em como está vocalizando a sua comunicação. Por quê? Já de cara apresentando esta característica da voz afinada, porque a voz é o primeiro elemento que chega no interlocutor. Então, quando você está conversando com alguém, mesmo com uma única pessoa, um grupo, uma palestra, uma aula, uma conferência, o que primeiro chega ao seu ouvinte é a sua voz, é o som da sua voz.
a palavra que você está emitindo, ela vai na carona deste som. E a palavra que você está emitindo, ela é direcionada por meio do som articulado que você está transmitindo, por meio da entonação que você dá a essa palavra. Conforme a estética vocal que você imprime na palavra, conforme a entonação que você está colocando na palavra, você dá uma direção diferente de um caso para outro. Você gera no seu interlocutor, no seu ouvinte, uma compreensão diversa por meio deste som articulado, por meio da sua voz. Uma mesma palavra dita com entonações variadas, cada uma delas gera um significado específico, distinto. Por isso, eu creio muito importante você aprender e compreender, e especialmente praticar, o uso da sua voz de forma planejada, de forma intencional, de forma a atingir o seu interlocutor com muito impacto. Conforme o modo que você vocaliza, você vai ganhar uma atenção especial do seu interlocutor. Como até frisamos rapidamente na última aula, mas se referindo à escuta e agora à voz, né? A voz, ela tem a definição na física de ser som. Voz é som. Som é uma vibração física de natureza mecânica. Ok? Portanto, o som, a voz, tem um fenômeno chamado audiotátil, como nos referimos na última aula. E assim, com este som articulado, você toca, você tateia o seu interlocutor, você contata com o tato o seu ouvinte. Há no som, na voz, uma vibração que toca em todo o corpo do seu ouvinte, indistintamente. Ela vai para a pele, pelos ossos, pelos órgãos internos. Esse som faz com que o nosso interlocutor vibre. Por isso, falar e ouvir é vibrar em conjunto com outro ser humano. Quando estamos conversando agora aqui, através desta aula, segunda aula, nós estamos vibrando uns com os outros, apesar da distância que nos encontramos. Ao vocês me ouvirem, eu estou emitindo essa vibração em relação a vocês. Até uma curiosidade, né, desta condição da voz, do som, que é muito importante a gente refletir. Para quê? Para que a gente aprenda a calibrar a nossa voz, aprenda a tornar a nossa voz agradável, uma voz acolhedora, uma voz que impacte, uma voz que encante. Porque se você não fizer isso, você pode estar emitindo um som desagradável, um som ruído, na base do ruído, um som estridente, um som nasalezado, um som que não agrada. Este som, que na verdade, em vez de ser musical, é um ruído, acaba fazendo com que o seu interlocutor não consiga ouvir o que você quer dizer, por causa do ruído que você está emitindo. Então, você acaba gerando um afastamento do seu interlocutor. Você acaba tendo uma rejeição do seu interlocutor, mesmo no inconsciente dele. Por você estar promovendo um ruído, o seu interlocutor, mesmo não tendo isso consciente, acaba, mesmo com um aspecto de estar prestando atenção em você, ele já não está mais. Por isso é importante que a gente tenha essa calibragem da voz, essa voz com performance qualificado, uma locução mesmo, né? Não para trabalhar em rádio, em televisão, em internet, os performances midiáticos, mas nas relações interpessoais e intrapessoal.
Depois vamos falar um pouco sobre a questão do intrapessoal. Então, tem esse primeiro momento importante para a gente prestar atenção na nossa vocalização, na nossa voz. Outro aspecto importante a gente se atentar na nossa comunicação, né, por meio da voz, é a gente começar a conhecer nossa voz, a gente acabar empreendendo um ritmo que possibilite você compreender como que a sua voz funciona. Mas antes disso, da compreensão da voz, e de você começar a exercitar de forma intencional, né, a qualidade de som que você está emitindo, tem algumas características que são importantes para isso, na emissão da sua voz. Uma voz afinada, qualificada, uma voz que contenha essa locução. Um primeiro aspecto importante, que a nossa comunicação, a gente vai falar mais sobre isso na terceira aula, mas vamos abordar um pouco agora. Se você quer ser compreendido, se você quer que o seu ouvinte entenda o que você está dizendo, você precisa usar sempre poucas palavras. A tua mensagem deve ser composta por poucas palavras. Aí eu digo a nossa máxima: sejam econômicas as suas palavras. Essa expressão econômica quer dizer, além de poucas, também econômica no sentido de geração de riqueza. Então, que aquilo que você fale, você precisa prestar atenção na quantidade de palavras que você usa. Essa quantidade deve ser uma quantidade adequada ao seu ouvinte ouvir, guardar aquilo que você disse e até mandar isso também para a sua memória de longo prazo, para utilizar em momentos que esse ouvinte desejar. Então, a quantidade é um fator muito importante na nossa comunicação falada. Existe um conceito consagrado universalmente que cada enunciado, ou seja, cada frase que você diz, deve conter no máximo 7 palavras. Mas 7 é o número máximo de palavras. Não é o ideal. Creio que o ideal seja 3, 4 ou 5 palavras. É importante que você aprenda, com poucas palavras, a expressar exatamente o que você quer dizer. Porque as chances do seu ouvinte guardar aquilo que você está dizendo, internalizar aquilo, é muito grande. Então, tem um ponto principal nesse processo, que é a quantidade de palavras. Como falamos, deve conter entre 3, 4 ou 5 palavras cada enunciado, cada frase. Você até pode fazer uma sequência de frases, mas obedecendo esse critério é muito importante para a qualificação da sua fala. Outro ponto, além da quantidade, é a qualidade. Essa qualidade de fala deve ser o mais melódica possível. Você deve prestar atenção no modo com que você fala para ganhar musicalidade na sua fala. Você ganhar encanto na sua fala. Você ganhar o desejo do seu ouvinte de querer mais ouvi-lo. Ganhar mais a atenção do seu interlocutor. Isso é fundamental para que você consiga transmitir aquilo que é muito importante para você, que são os seus conhecimentos, as suas informações, o seu legado que você gostaria de compartilhar. Portanto, quantidade e qualidade. Como resultado disso tudo, ainda na voz afinada, nós vamos ter uma geração de riqueza própria da economia. Você vai conseguir melhor preparar o seu capital intelectual com brevidade, com síntese, sabendo que menos é mais, menos na matemática, menos mais, menos é igual a mais. Esta é uma lei universal e que é a lei básica de todo o nosso trabalho.
também o pouco é muito. O pouco que você consiga transmitir já é muito, porque o muito é nada. Isso a gente vai falar ao longo dessas aulas. Mas nessa aqui, eu quero focalizar no poder da voz e o que é a voz. Então, você, gestando a sua quantidade, a sua qualidade, você vai ter um resultado magnífico na geração de riqueza perante os seus ouvintes. Você vai transmitir o seu capital intelectual. Para que tudo isso? Desta forma, repetindo, sejam econômicas as tuas palavras, você vai evitar a saturação auditiva do teu ouvinte. Se você ultrapassa as 7 palavras e fala mais do que o moderado, o seu ouvinte não vai guardar as suas palavras. Ele vai ouvi-lo e logo em seguida esquecer, se é que ele vai ouvi-lo. Porque você, saturando auditivamente ele, ele vai deletar aquilo que você está transmitindo. Por isso é importante que você seja preciso nisso. Tenha esse cuidado com a saturação auditiva. Além do que, o tom da tua voz deve estar devidamente melodizado, musicalizado. Vamos supor que você seja um tenor ou uma soprano. Tenor masculino, o soprano feminino, cuja característica da voz é aguda. Uma voz aguda, aquela voz fina, com um volume de voz alto, ela torna-se estridente. E em bem poucos minutos, o seu ouvinte para de escutar você por causa do ruído causado pela estridência desse som articulado que se está emitindo. Por isso, o cuidado de não saturar auditivamente o seu interlocutor, quanto ao número de palavras, a quantidade de palavras e também com a qualidade da sua vocalização. Também você deve evitar o que a gente chama de exaustão cognitiva. Como falamos e não custa repetir, diz lá na Escritura, Provérbios 10, versículo 19, na multidão das palavras não falta transgressão. Eu vou até apanhar aqui uma versão mais moderna da linguagem de hoje, que diz o seguinte: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Eu vou repetir porque isso é bem emblemático. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Essa é a versão da linguagem de hoje. Eu vou colocar aqui uma outra versão, também para a gente apreciar, né? Então, você veja como que o falar demais não é conveniente. Não leva você a compreender, leva você a até falar demais, tem até uma outra expressão também aqui, que falar demais traz maldição para si próprio. Quem fala demais atrai o mal para si. Ó, agora tem outra tradução que diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, veja bem, então são várias as versões bíblicas que falam sobre isso e com muita sabedoria, né? Vou pegar uma outra tradução também parecida, né? Que diz: na multidão das palavras não falta transgressão. Esse transgressão também pode ser entendido como pecado, mas o que modera seus lábios é prudente. Então vejam quantas situações negativas o falar muito acaba acarretando, né? Portanto, você deve evitar a exaustão cognitiva.
fazer que seu ouvinte fique cansadíssimo. Por quê? Ouvir é cansativo. Você está ouvindo alguém, você está ativando o seu cérebro constantemente. E o cérebro, quando ele é ativado, ele logo quer voltar ao estado de repouso para manter a saúde cerebral. Esse é o mecanismo da economia do nosso cérebro. Por isso que quem ouve esquece, porque se for guardar tanta coisa na cabeça, acaba tendo um comprometimento cognitivo. Então, eu digo que é importante você prestar atenção nisso e usar sempre poucas palavras. E justamente, como eu já disse, repetindo, pelo limite da memória RAM, essa mesmo do computador, que quando você desliga e volta, ela apagou, que é também chamada memória de curto prazo ou memória de trabalho. Outra questão que eu defendo como tese, a improdutividade, ou quase improdutividade da eloquência. Nós entendemos que a oratória, como é definida, é a arte da eloquência. Então, oratória é a arte da eloquência. E também a arte da persuasão, ou seja, você, como emissor, persuade o seu ouvinte a fazer aquilo que se está dizendo. E essa eloquência está mais voltada ao falar bonito, ao falar bem, mas ao falar com quantidade elevada de palavras. Eu não sei se já observou, quando você vai a alguma palestra ou assiste a alguma aula, né, está exposto, né, alguém expondo algum conteúdo, como mesmo que você anote alguma parte do conteúdo que vai trazer alguma lembrança daquilo que foi dito, né, já que a escrita é a farma da memória, ou seja, a escrita é o remédio da memória, então ajuda, apesar que não de forma plena. Quando se sai de um ambiente, eu costumo fazer essa pesquisa de campo, a pessoa praticamente guarda muito pouco do que foi dito, muito pouco mesmo. Praticamente ela não consegue lembrar um minuto do que foi dito durante uma hora. Ao sair de uma palestra, de uma aula. Por isso que eu vejo que a exposição, a eloquência, a eloquocidade, ela é improdutiva. A gente não guarda. E não por culpa da gente, não por falta de capacidade de memória da gente, mas principalmente porque aquela exposição, ela satura, ela exausta cognitivamente o ouvinte. Então, esse é um ponto que eu vejo bastante importante para você que nos ouve. Eu quero trazer alguns aspectos também da economia, já que estamos entre estudantes de economia e professores e profissionais de economia, né? Eu digo que a oralidade é um fator de produção primal por ser a primeira, né? É, o on inicial, o fiat lux, no princípio era o verbo, no princípio da existência da vida foi o logos. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito do logos, que é a explosão, portanto, um som primal da ordem e da beleza. Então, no início de tudo, começou com uma explosão de um som que gerou a constituição e a expansão do universo. Então, eu digo que a oralidade, a fala, é um fator de produção primal, principalmente, como já falamos na primeira aula, o embrião, a partir do quarto mês e meio de gestação, já começa a ouvir, é o primeiro órgão, entre aspas, a ser desenvolvido no futuro bebê. Então, ela é primal. Ela é mediadora, fator de produção mediador, ou seja, ela é intermediadora, ela intermedia as nossas comunicações, as nossas interlocuções. Ela não é final, ela é intermediária, é mediadora e media a comunicação humana. Também ela é motriz.
Motriz porque ela faz movimento, o som gera movimento circular. Uma das características da oralidade, da fala, é que ela é circular. A fala é circular. Você fala, repete, para que aquilo seja bem compreendido. Então, ela é circular. Diferentemente da escrita, que é linear. Ou seja, é uma linha, abaixo de uma linha, vem outra linha, então ela é linear. A oralidade é circular. E ela é transversal porque ela perpassa toda a área do conhecimento. Estou trazendo isso para vocês que são economistas. Também nós temos aqui o conceito que está lá no livro, que é a análise econômica da oralidade, que trata justamente da produção, da distribuição e do consumo. Então, essa parte importante na nossa comunicação, na produção da nossa comunicação, a gente ter critérios, é isso que a gente está oferecendo a vocês. Nós entendemos a economia da oralidade como a tecnologia da oralidade. Entendemos a tecnologia da oralidade como a principal tecnologia disponível para o homem. Aquele que detém essa tecnologia bem torna-se uma pessoa especial. Tanto todos os que têm essa competência são pessoas especiais, são pessoas que destacam-se no meio da sociedade. São pessoas que tornam-se fontes de consulta, que tornam-se pessoas que são requeridas para buscar soluções para problemas. Por quê? Porque são pessoas que chegaram a esta competência da sua oralidade, né? Por meio da sua pessoa, persona, pelo som, pelo soar a voz. Então, quem tem isso acaba ajudando definitivamente na formação da sua pessoa. Então, a produção é importante se analisar o que você vai dizer, como você vai dizer, em qual circunstância você pode ou não falar. Tudo isso é importante para você refletir na produção, isso e muito mais outras questões a serem tratadas, né? Então, é importante que você produza bem a sua oralidade, que você pense bem o que vai dizer, planeje bem as suas falas, que você, de fato, possa construir aquilo que quer dizer com poucas palavras, né? Por isso, a análise econômica da oralidade compete à economia da oralidade atuar na análise da produção, da distribuição e do consumo da oralidade, tanto no âmbito da micro quanto no âmbito da macroeconomia, considerando o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos de fala. Então, essa parte da produção é muito importante. Eu estou trazendo isso a vocês por serem economistas e estudantes de economia. O segundo aspecto da análise econômica é a distribuição. Como que eu distribuo essa minha fala produzida? Eu posso pensar em termos midiáticos. Hoje nós temos plataformas muito variadas de como distribuir essa oralidade. Mas eu quero dizer que uma forma de distribuir importante é você definir um ritmo para a sua fala. Esse ritmo vai determinar a estética vocal da sua fala. Esse ritmo vai ser um modo particular, aquele que se definiu para isso, um modo particular de você distribuir a sua oralidade. Tanto pode ser de forma mediática, quanto pode ser de como você compõe a sua oralidade usando as várias entonações, recursos e estéticas vocais. Talvez isso, com certeza, não seja tão comum a você, mas no livro você terá aí um material mais consistente sobre isso. E também nós chegamos no consumo. Então, uma produção que você precisa pensar em como que isso vai ser consumido pelo seu interlocutor. Então, pensar na produção, pensar na distribuição e pensar em como o seu consumidor vai consumir esta sua fala planejada, programada, para alcançar o resultado desejado a favor do teu consumidor e tendo como consequência você, né, como consequência você ganhar
credibilidade, notoriedade, autoridade, tornar-se uma fonte de consulta pela sua capacidade de oralizar as suas mensagens. Um outro ponto que eu só vou passar por ele, né? En passant, aí no livro você tem a consistência de vida, que é a lei da oferta e da demanda. Eu trato do valor unitário da palavra. Então aqui a gente trabalha que quanto maior for o número de palavras, menor será o valor unitário de cada palavra. Quanto menor for o número de palavras que você usa para se expressar, mais potência cada palavra vai ter. Então, só para contextualizar a questão da oferta e da demanda no contexto da oralidade. Portanto, é fundamental que você tenha uma escuta fina, uma voz afinada, uma voz musicalizada, melodizada, uma performance vocal adequada, para que aquilo que é muito importante para você, que é aquilo que se quer transmitir às pessoas, compartilhar com as pessoas, você faça isso com muita capacidade comunicativa. Bom, alguns conceitos sobre voz que eu acho importante, apesar de serem conceitos, serem tratados no exercício da prática diária de cada um de vocês, nas suas jornadas cotidianas. O conceito que me chamou muita atenção é que a voz é de natureza particular, portanto individual, e concreta, apesar de invisível, por ser uma emanação do corpo. Quem disse isso foi Paul Juntor, que é um dos estudiosos de oralidade, especialmente da Idade Média, um dos principais, onde ele estudou a questão da oralidade, né? Estudou na Idade Média, que foi o auge da oralidade na humanidade, foi na Idade Média, né? Onde que mais se exerceu bem a oralidade. Mas o conceito é muito adequado a gente pensar que a voz é de natureza particular. Cada um tem uma, cada um tem um tom, cada um tem um timbre. Você pode até imitar o outro, mas é apenas uma imitação. Você pode chegar perto do tom e do timbre do outro, mas é apenas uma imitação. A sua voz é particular, é a sua principal digital. E ela é concreta, quer dizer, ela não é abstrata, ela é concreta, por ser uma emanação do corpo. Portanto, a sua voz é corpo. A sua voz é a manifestação do seu corpo. Quando você sente uma dor interna, por exemplo, uma pedrinha no rim, você começa a gemer de dores. Esse gemido é a expressão da dor que você está sentindo. É o som que você está emitindo representando a dor que você está sentindo. Então, de algum modo, a nossa vocalização é a expressão plena de nós mesmos. Importante que você pense nisso e pare para pensar nisso e comece a diminuir o uso excessivo da sua voz para aqueles que têm esse costume. E aqueles que são quietos demais, que comecem a utilizar as virtudes de uma voz bem trabalhada, bem qualificada, bem moderada. Um outro conceito que eu acho importante tratar, que a voz é uma extensão do nosso corpo, como um membro a mais. Por exemplo, você que está me assistindo agora, aqui nessa segunda aula da oficina Introdução à Economia da Oralidade, promovida pelo Conselho Federal de Economia, nosso querido COFECOM, através da Escola de Educação à Distância. Você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, você não está distante de mim a quilômetros. Se você está, eu estou aqui em Curitiba, por exemplo, né? Se você está em outra cidade, não são quilômetros. Você que está me ouvindo agora está distante de mim a poucos centímetros. É isso mesmo. Não sei se já pensou nisso antes. Por que eu quero dizer isso? Porque este som que está saindo pelo seu aparelho, esse som que está saindo através do seu alto-falante, sou eu. Esse som que você está ouvindo é a distância que eu estou de você. Portanto,
Nós estamos um do outro a poucos centímetros. Por isso que eu até disse para o ex-presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, o Lito, né? Ele diz assim que a voz elimina a distância da educação. A voz elimina a distância, pode estar onde quer que esteja. Se eu estou num smartphone, se eu estou num telefone convencional, se eu estou numa videoconferência com você, a distância que eu estou com você é a distância daquele áudio que está saindo ali do seu equipamento para o meu ouvido. Se eu estou num smartphone colado ao meu ouvido, a distância é praticamente zero entre você e eu. É importante a gente entender isso para compreender a dimensão da voz. Outra questão: a voz é a função do corpo que mais se expõe e que mais nos expõe. O que eu quero dizer com isso? Que a voz, quando eu estou falando como agora, eu estou me expondo por completo a vocês. Como a gente costuma a falar mais do que ler ou fazer outras tarefas normalmente, a nossa função do corpo, usando a voz, é o que mais se expõe e que mais nos expõe. Ao falar com vocês, vocês têm todas as condições para avaliarem como eu funciono como pessoa, para fazerem a leitura do meu perfil pessoal, comportamental. Vocês que estão me assistindo podem saber, em grande parte, de como eu sou, porque ao me expor através da voz, ao falar, eu estou completamente me expondo. Talvez uma das razões para o medo de falar em público, que dizem que é o maior medo do ser humano, um dos maiores, né? Dizem, né? É isso, porque a pessoa, mesmo no inconsciente, ela sabe que ao falar em público, ela está se expondo. E ela fica com muita dificuldade de se expor. Muito mais do que usar a voz, é o medo do que os outros vão achar daquilo que ela está dizendo ao se expor. Uma outra questão que eu acho importante da voz, que a voz não tem espelho. A voz não é um reflexo. A voz é a própria realidade. Me chama muita atenção essa expressão, porque o que eu vejo é que nós não temos como disfarçar as emoções, as intenções que a nossa voz expressa. Por mais que a gente queira disfarçar um sentimento, mudando um pouco o nosso tom de voz, se o nosso interlocutor for sensível, ele vai perceber que é um disfarce. Por isso, a voz não tem espelho, não é um reflexo, é a própria realidade. O que você está se expondo por meio da voz é a sua realidade interior, é a sua manifestação como pessoa. Esses pontos que eu estou falando com vocês são importantes para quê? Para você juntá-los e depois começar a trabalhar a sua voz a partir da sua compreensão com ela. Vou trazer mais alguns poucos conceitos antes de passar para uma etapa mais final desta aula, né? A voz é luz por revelar o que está oculto. Além desse aspecto dito, que a voz é a luz por revelar o que está oculto, né? Som e luz são duas vibrações, só que o som é de natureza mecânica e a luz é de natureza eletromagnética. Se você pegar um espectro, aí na própria internet você pode facilmente localizar isso, de cores do ultravioleta ao infravermelho, e colocar abaixo um outro espectro do ultrassom ao infrassom, você colocar em paralelo, você vai identificar exatamente as cores de determinados timbres, determinadas frequências de voz. Então, voz tem cor. Em cada tom há uma cor.
A palavra tom está ligada à cor e tom está ligada à voz, por esta razão. Em cada palavra há um sabor. É interessante observar que a palavra sabedoria, no latim, vem da palavra sapore. E sapore, que constitui a palavra sabedoria, vem de sabor. Então, as palavras têm sabor. Esse é outro exercício que você pode fazer, identificando os sabores das palavras. Tem sabor salgado, doce, agridoce, insosso, de todas as formas. Palavras têm sabor. Se você identifica que uma palavra, por exemplo, é salgada e percebe que uma palavra salgada naquele momento é imprópria, não tenha dúvida que você acaba precisando pensar e não usar aquela palavra. Se você achar que ela é pertinente, você usa aquela palavra. Outro aspecto da voz é que ela emite calor. Eu quero trazer aqui o conhecimento de vocês como é importante conhecermos o que é a voz, já que esse conhecimento não é tão corriqueiro entre nós. Os batimentos cardíacos estão particularmente sintonizados com sons que determinam a musicalidade de todo o corpo e o ritmo da voz. Portanto, os próprios batimentos cardíacos que produzem sons geram uma função importante do nosso corpo, nos nossos órgãos internamente, para mostrar como esse som interno nosso tem esse significado no nosso funcionamento metabólico, né? A voz é produzida pela respiração. É importante a gente aprender a respirar. É importante a gente aprender a inspirar, a expirar, a aspirar. Porque a respiração é que produz a voz. E a respiração, a voz produzida pela respiração, ela altera a nossa pulsação, nossa pressão sanguínea, nossa tensão muscular, nossa temperatura da pele e outros elementos internos e promove a liberação de endorfina. Olhe só que valor que isso tem. Quando vocês estão me ouvindo agora, nesse momento aqui, quero agradecer a audiência de cada um de vocês, independente do momento que se estejam nos ouvindo. Esse som que eu estou emitindo em relação a vocês está mexendo com intensidades variáveis, de forma indelével, com o seu psique. Isso mesmo. Está mexendo com o seu cognitivo também, os seus pensamentos. Está mexendo com as suas emoções. Está mexendo com o seu fisiológico, esse som articulado que eu imito. Está alterando, de alguma forma, os seus batimentos cardíacos, a sua pressão arterial, a sua pulsação, e está promovendo a liberação de endorfina. Você veja o impacto que é esse som articulado. Veja que é o impacto que tem um emissor em relação ao seu interlocutor. Por isso, da responsabilidade que devemos ter com a nossa oralidade. Quero colocar algumas coisas, até como complemento da primeira aula, mas também está ligado a esta, né? Que, na verdade, tudo está ligado, né? O ouvir e o falar. O poder da audição não deve ser subestimado. Quando se estiver falando, você não deve achar que o seu ouvinte não está entendendo o que você diz. Você deve considerar que seu ouvinte é capaz de entender o que foi dito. Então, você não deve subestimar o poder da audição. Outra questão, o ato de pensar ativa, mesmo que sutilmente, as pregas vocais. Quando você está pensando, está num projeto, não está falando absolutamente nada, não está emitindo som, está simplesmente pensando num projeto. Você pode até perceber através da sua anatomia que, ao fazer isso, essa concentração nesse seu projeto, nesse seu desafio, você está mexendo de forma sutil, até um pouco mais,
as suas pregas vocais. Portanto, pensar da sede, da vontade de muitas vezes comer um chocolate ou coisa parecida, para mostrar a relação do pensamento com as pregas vocais, que é instrumento de fala. Uma outra questão que eu acho ainda importante tratar, que a leitura silenciosa é um modo particular de ouvir. Quando você está lendo, isso a ciência já relatou em pesquisas científicas, especialmente na área médica, que demonstra que o ler, considerando aqui a leitura silenciosa, é um modo particular de ouvir. Então, ler, portanto, é um modo particular de ouvir. Quando você está lendo, você ativa a área visual do cérebro e também a área auditiva, numa dupla decodificação cerebral. Na Escritura é dito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não parece um pouco curioso que, diante de um livro com 66 livros, né, você tenha essa expressão, a fé vem pelo ouvir e não pelo ler? Porque ler, mesmo que silenciosamente, é um modo particular de ouvir. Né? Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te, disse Pitágoras. Portanto, é importante que você, ao romper o silêncio, que é ouro, né, para você imprimir uma palavra, que é prata, você só deve interromper aquele silêncio se o que você tem a dizer for mais importante que ele. Se não for, mantém-se calado. É a atitude mais correta. Esse provérbio árabe também é muito dito: a palavra é prata e o silêncio é ouro. Portanto, o silêncio é um metal que vale mais do que a palavra. Quem não ouve bem uma palavra não pode sentir uma alma. E assim por diante. Nós poderíamos nos estender muito sobre isso, mas eu quero aqui, agora, tratar de um aspecto, nesse momento dessa segunda aula, que fala sobre o conhecimento. Eu vou até, de algum modo, compartilhar com vocês sobre o conhecimento da própria voz. Então, é importante que você aprenda a conhecer a sua própria voz. É importante que você aprenda a prestar atenção na sua própria voz. É importante que você busque mecanismos, eu quero ensinar você um pouco isso, busque mecanismos para estudar a sua voz, pesquisá-la. Eu creio que vocês estão vendo aqui o que eu estou compartilhando, né? Uma tela em que compreende esse aspecto do conhecimento da voz. Para que isso? Para que você passe daí a prestar atenção na sua voz, na sua vocalização, e conheça e saiba, inicialmente, vamos dar um pontapé inicial, conheça o seu timbre. Quantos de vocês conhecem o timbre de vocês? Vocês podem interagir comigo através do meu WhatsApp, que é o 41 código de área de Curitiba, 99111 5151. Vou repetir, 41 99111 5151. Vocês podem fazer perguntas, interagir, tirar dúvidas ou afirmar suas certezas. Então, o primeiro passo para você que está me assistindo é a gente identificar o nosso timbre. Eu empresto lá do canto, né? Espécie do canto de ópera, canto lírico, né? Essa estrutura para trazer aqui para o timbre da nossa fala. Nós podemos ter um timbre baixo, chamado baixo, que é um timbre grave, aqueles vozeirões, tipo Cid Moreira, Boa Noite, Brasil, né? Esse é o timbre grave, né? Aí nós temos o timbre do barítono, que é um timbre médio entre o grave e o tenor,
que é o meu timbre. O meu, por exemplo, eu identifiquei como um timbre de barítono. Ele não alcança o baixo, mas também não é tenor. Então, é um timbre médio, que é o barítono, que tem aspectos de grave e aspectos de agudo. E, finalmente, temos o timbre de tenor, que é o timbre agudo. Isso no gênero masculino. Nós temos também no gênero feminino o timbre da contralto. A contralto seria o equivalente ao baixo do masculino, que é uma voz grave. Mulheres que têm voz grave, né? Essas mulheres acabam tendo, assim, pelo menos por meio da sua voz, um recurso de autoridade que é o que o grave tem. Mas podem ser também mezzo-sopranos, que é aquele timbre intermediário, né? Que tem aspectos do contralto e aspectos do soprano. E, por último, o soprano, que é um timbre agudo, né? Por exemplo, um timbre agudo, soprano, com um tom de voz alto, acima do moderado, torna-se estridente. E essa estridência acaba sendo um ruído da sua comunicação, fazendo com que aquilo que se quer transmitir, que é o seu legado, que se quer compartilhar, chegue como ruído perante os seus ouvintes. E a estridência faz com que o ouvinte, em poucos minutos, acabe deixando de ouvi-lo, porque aquele ruído impede que a pessoa que está te ouvindo compreenda. Por isso que é importante termos musicalidade, encontrarmos as virtudes do nosso timbre e também entendermos as fragilidades dele, encontrarmos o brilho do nosso timbre. Outro aspecto importante daqui é você habituar-se a ouvir suas falas. Isso é um hábito muito pouco incomum, mas é importante que você, ao falar, procure sempre gravar suas falas para ouvir-se, porque você pode fazer uma autoavaliação das suas falas e fazer também uma melhora da sua comunicação falada. Para que você deve conhecer a sua voz? Qual que é o objetivo? Porque a gente só ama aquilo que conhece. Então, esse objetivo é para que você tenha um caso de amor com a sua voz. Sem ter um caso de amor com a sua voz, você não vai tê-la na plenitude da sua potência em sua comunicação. Enquanto você não amar a sua voz, você não vai conseguir usá-la da forma mais plena possível. É preciso que você goste da sua voz. É muito comum as pessoas dizerem que não gostam das suas vozes. Tem várias razões para isso, mas é muito comum isso. Tem várias razões. Uma das razões mais corriqueiras de você não gostar da sua voz é que você está acostumado a ouvir-se a partir da sua estrutura craniana. Você ouve a sua voz, portanto, a partir das suas falas, com os seus ouvidos, audição nas laterais e também dos sons internos que a sua voz reverbera, e você ouve um tipo de voz assim por meio dessa estrutura craniana. Quando você grava a sua voz através de uma mídia, você estranha a sua voz, porque não é a mesma que você está acostumado a ouvir. E aí, você normalmente se assusta por causa dessa estranheza e acaba achando que a sua voz não é boa, o que não é verdade, que toda a voz é boa e pode chegar à sua excelência, ao seu brilho. Para isso, para esse conhecimento da voz, é importante que você dedique-se à disciplina. Dedique seus ouvidos a ouvir as palavras que dão conhecimento. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, como é dito em Provérbios 23, 12. Portanto, eu vejo assim de forma importante esse primeiro ponto, da gente descobrir como que a gente pode ter esse caso de amor, de paixão com a nossa voz. Ok? Bom,
Teria muitas coisas para falar a vocês. Eu vou dizer mais duas coisinhas aqui, mas vou aí terminar aqui a nossa aula de hoje. Não quero passar muito do tempo que a gente está utilizando aqui, do Cofecom, né? Se a Renata quiser só me orientar quanto tempo eu já utilizei aqui nesse momento, pode passar aqui para o meu WhatsApp, ou mesmo aqui pelo chat aqui do Zoom, Renata, e daí eu posso ter um controle melhor sobre o tempo que eu estou utilizando. Mas eu vou colocar aqui mais dois conceitos e vou terminar a nossa aula de hoje. É importante também que você reconheça a sua voz. Então, ao você ter um caso de amor com a sua voz, é importante que você também reconheça a sua voz. E reconhecer a sua voz, saber que a sua voz vai dar conta de todas as suas demandas comunicativas, que você não vai ficar na mão com a sua voz em qualquer circunstância que você for colocado, diante de uma plateia, de um grupo de pessoas, de um ouvinte, de uma autoridade. A sua voz vai dar conta. Para isso, é importante que você reconheça a sua voz. Se você quiser, você pode até produzir um diploma, imprimi-lo e colocar ali na parede do seu escritório, né? E pode aí usufruir dessa condição, né? Você ter, de fato, o reconhecimento da sua voz. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para finalizar a minha fala. Então é isso, você deve reconhecer a sua voz. Você deve ter, assim, saber que ela vai colocá-lo numa situação positiva, que ela não vai permitir que você fique na mão com a sua voz, né? Outro aspecto também que eu trago aqui, só um minutinho, além desse conhecimento da voz, esse reconhecimento da voz, é você ter consciência da sua voz. Você passar a ter consciência da sua vocalização. Você não falar mais sem perceber a sua vocalização, né? Você passar a aprender a ouvir-se durante o seu ato de fala. Eu vou explicar melhor isso para você. Agora, novamente, eu estou compartilhando aqui, né? Então, que você, ganhando essa consciência, você perceba plenamente a emissão da sua voz. Se o seu volume está alto demais, você aprende a baixá-lo. Se a velocidade está muito acelerada, você diminui. Então, você vai aprender a ouvir-se durante o seu ato de fala. Essa consciência é um ponto fundamental. Por quê? Porque, ao você aprender a ouvir-se durante o seu ato de fala, é como se tivesse uma caixa de som, vamos dizer assim, né? Uma mesa controlando a sua voz, em que você, ao perceber que está falando muito alto, você, durante o próprio ato de fala, você diminui a sua voz, abaixa a sua voz. Ao você perceber que se está falando muito acelerado, você diminui a aceleração da sua voz, vai falando mais lentamente. Ao perceber que o ritmo que se está adotando está inadequado, você acerta o ritmo ainda durante o ato de fala, não precisando analisar para depois perceber isso e usufruir numa outra situação. Na própria situação que se está vivenciando, você aprender a controlar volume, velocidade, ritmo, amplitude, altura, que são as frequências que se está usando e outros aspectos, você vai ter um grande êxito na sua comunicação falada. Você acaba exercendo controle sobre os elementos da sua fala. E não só isso, e de todo o contexto e circunstância da sua comunicação. Você acaba tendo esse poder de ter um domínio próprio, um controle sobre aquilo que você diz.
Aí você torna-se uma pessoa especial. Você torna-se uma pessoa numa condição privilegiada em relação à sua capacidade de fala. Ok? Encerro esta segunda aula, agradecendo a todos aí pela participação. Lembrando que nós temos o nosso WhatsApp, que é o 41 Código de Área de Curitiba, né? 99111 5151. Vocês podem interagir comigo, trazendo dúvidas, trazendo as suas percepções, as suas compreensões sobre o que a gente tratou aqui nessa segunda aula, também na primeira aula sobre escuta fina na forma da comunicação exponencial, a comunicação que permanece, e nesta aula sobre voz afinada. É importante que você pratique isso. Lembrando o que diz Isamitiba, já falecido, né? Quem ouve, esquece. Quem vê, copia. Quem justifica, não faz. Mas quem faz, aprende. Eu quero agradecer a todos que contribuíram com essa oportunidade aqui, nessa segunda aula, e a todos vocês, estudantes de economia, profissionais de economia, professores de economia, aqueles que trabalham na economia. Eu costumo dizer que a economia é das ciências a mais sofisticada, a mais avançada. Porque economia, basicamente, desde o princípio, com Adam Smith, é filosofia, capaz de desenhar cenários para que a humanidade viva bem, com conforto, que a distribuição do que é necessário para todo mundo seja feito com equidade. Portanto, nós, como economistas, né, Edgar Morin é que diz isso, que a economia das ciências a mais sofisticada, a mais avançada. Mas diz que muitos de nós, economistas, erramos ao tratarmos a economia sob a ótica do cálculo e deixarmos de pensá-la sob as perspectivas humanas, onde ela está inscrita, pensando no quanto a economia pode ajudar a humanidade a ser melhor. Muito obrigado, Renata Reis, minha querida coordenadora do Conselho Federal de Economia da Comunicação, e a todos os demais, o nosso presidente, Paulo Dantas da Costa, o nosso querido coordenador de Economia, o coordenador de Educação também, aqui da nossa, do nosso COFECOM, do nosso querido Conselho Federal de Economia, o Claudemir Galvani e a Tânia Cristina Teixeira. Obrigado, e agora me despeço, já anunciando a terceira aula, que vamos tratar aí, minha cara Renata Reis, vamos tratar da economia da palavra. A economia da palavra. É um segredo maravilhoso que a ciência nos traz para sermos potentes em nossas falas e em nossas escutas. Obrigado, até a próxima. Boa tarde, Brasil.